Já está gravando aí. Tá legal assim, Cabo? Dá para ver? Tá ótimo. Sim. Então tá. Então, boa tarde, Naíra. Né? Muito bom, né? Você tá aqui na cozinha da minha casa, mesmo à distância, né? Hoje a proposta é a gente fazer um substituto da pizza. Porque na atual circunstância, né, mesmo que a gente tenha a opção de pedir comida na rua, eu acho que é um risco, né? Que a gente não sabe quem é que está lá dentro da cozinha produzindo. E essa pessoa que está entregando, eu falo que ela pode ser um grande vetor, se ela não tiver cuidado, que ela vai para todos os lugares. Então, eu falo que esse momento é muito legal. Parou. Esse Instituto da Pizza. Essa receita que eu vou ensinar, ela é uma receita que ela substitui a pizza. É um wrap. O wrap ele é um lanche enroladinho, né? Quase como se fosse um rocambole, com uma massinha de pizza. E é bem tranquilo de fazer. Então, hoje eu vou dar algumas alternativas. Eu já tenho algumas massinhas aqui que elas já estão crescidas. Eu tinha feito para antecipar. Mas essa massa é uma massa bem simples de fazer. Então, ó, nós vamos começar aqui. Deixa só eu pegar uma travessinha aqui. Para essa receita, nós vamos utilizar esse fermento aqui. Esse fermento é o fermento biológico. É diferente daquele que a gente usa para fazer bolo. Esse é aquele que a gente usa para fazer pão. Então, vocês vão ver o tanto que ele rende. Eu vou colocar uma colher de sopa desse fermento. Junto com essa colher de sopa, eu vou colocar uma colher de sopa de farinha. Vou colocar uma colher de chá de açúcar e a mesma colher de chá de sal. É uma colher de sopa de fermento. Só um instantinho de sal. Uma de farinha, uma de açúcar e uma de sal. Recapitulando, eu esqueci de pegar minha água. Desculpa. Uma colher de fermento biológico, uma colher de sopa de farinha, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar. Lá na minha torneira eu já tenho uma água morninha. E aí nós vamos pegar nessa misturinha que a gente fez e nós vamos colocar uma xícara de chá, ó, uma xícara de chá, né? Quem não tiver essa medida pode usar a xícara mesmo, de água morna. Ela não pode estar quente. A gente tem que lembrar que aqui dentro eu tenho micro-organismos, né? Que são eles que vão fermentar e fazer a massa crescer. Então, se eu colocar água muito quente para qualquer massa de pão, eu vou estar matando esse micro-organismo. Então, ela tem que estar morna. Então, ó, mostra aqui, Vitória. Ela vai ficar aqui, ó, né? A partir daqui, eu vou começar a colocar farinha de trigo. A farinha de trigo, eu vou colocar a tela da ponta. Eu me esqueci. Nós vamos colocar também uma colher de sopa de azeite, tá? Uma colher de sopa. Legal? Essa receita, ela pode ser usada para fazer pizza. É a que eu uso de base aqui na minha casa, às vezes no sábado à noite, para fazer a nossa pizza. Mostra aqui, Vitória. Ó, então, agora, é só ir colocando farinha até ela dar ponto. Bom, tem alguma coisa nessa farinha? Não. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de peneirar a farinha. Então, essa farinha aqui, eu já tinha peneirado. Então, normalmente, eu gosto de utilizar, para todas as receitas, a farinha peneirada. Por quê? Quando a gente peneira a farinha, a gente está fazendo o quê? Que entre oxigênio nessa farinha.
Então, ela vai ficar uma farinha mais aerada. E é isso que faz as receitas da gente ficar fofinha. Então, quando eu faço um bolo, muito legal a gente peneirar essa farinha. E aqui não vai ser diferente. As massas de pães, né, também, elas ficam muito boas quando a gente peneira. Ó, então, chegou nesse ponto, aí é só amassar, né? A gente vai amassar até ela soltar mesmo da mão. A gente vai colocando a farinha até ela dar o ponto e começar a soltar das mãos. Quem Então, tem aí, batedeira... Cris, depois aí, uma colher de fermento, uma de farinha, uma de chá de açúcar, uma de sal chá de sal e uma de sopa de azeite. Coloquei uma xícara de água morna e agora eu coloquei farinha, ó, até ela chegar no ponto que ela tá, ó, soltando da mão. Tá vendo? Eu só fui colocando farinha até o ponto dela soltar das minhas mãos. Agora ela soltou da mão. Ô, Cris, então é uma colher de sopa de farinha e depois você vai pondo mais até soltar. Não, eu fiz uma base. Eu coloquei uma colher de sopa de fermento com uma colher de sopa de farinha, uma colher de sopa de azeite, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Nessa mistura, eu vou colocar uma xícara de chá de água morna. Misturou, daí para frente eu coloco farinha até ela dar ponto. Quando ela chegar nesse ponto, aí eu vou polvilhar a farinha lá na minha bancada, vou abrir e aí eu vou cortar as bolinhas. Cada bolinha dessa vai dar um wrap. Essa massa rende bastante. Quem quiser fazer pizza, é só cortar a bola um pouquinho maior, né? Então, ó, a gente faz as bolinhas e aí a gente deixa as bolinhas crescerem. Ó, as bolinhas crescerem. Legal? Aí isso aqui a gente deixa no cantinho. É legal polvilhar com um pouco de farinha, onde as bolinhas vão ficar, para elas crescerem e não agarrar aqui, tá? Então, aqui, eu já deixei a massinha. Ela cresceu, olha como ela ficou. Dessa massa, eu posso fazer, se eu for fazer esfirra, é só acrescentar um ovo. Se eu for fazer o wrap ou for fazer a pizza, é essa aqui, né? Se eu quiser utilizar essa mesma massa para fazer esfirra, é só na receitinha de início eu acrescentar um ovo. É uma massa super prática e dá para fazer assim, um bocado de coisa. Super barata, vocês vão ver que ela fica fininha. Pela proporção de massa que a gente vai comer, fica um lanche super leve e menos calórico do que a gente comer a pizza. Porque a pizza vai cheia de queijo, e dependendo dos recheios, ela vai ficar com uma caloria bem maior. E fica muito gostoso, viu? Então, aqui vai crescer, ele vai ficar desse jeito. Então, agora, eu vou pegar uma outra tábua para a gente começar a fazer os recheios, tá? Só um instantinho. Beleza. Aí, aqui, tem um recheio que eu gosto muito. Alguma Muita dúvida gente... aí? Oi? Saber quanto tempo vai ficar descansando a massa. Ela vai ficar durante o tempo que ela vai crescer. Essa minha aqui tem uma meia hora que eu fiz. Ela cresceu esse tanto aqui em meia hora, tá? Esse recheio é um recheio que eu gosto muito. Eu já tive uma lanchonete e era o sanduíche que eu mais tinha ibope na lanchonete, era esse. E é interessante que as pessoas não gostam muito de berinjela. Quando elas comiam, elas se surpreendiam. Essa receita é uma receita muito bacana. Então, ó, o recheio dessa, eu vou fazer de berinjela. E aí eu vou mostrar para vocês como é que normalmente eu faço. Vem aqui, Vitória.
Ó, para esse, nós vamos usar, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Espera aí. Tá dando para ver, Tabata? Tá, assim, se ela chegar um pouquinho mais perto... Chega mais perto, Vitória. Aí deu? Esse aqui eu faço na frigideira. Eu coloco um pouco de azeite. É legal que o fogo esteja mais baixo. Aí eu dou uma espalhada nesse azeite, porque não é para fritar. É só para dar uma grelhada nela. Então eu abaixo o fogo aqui. E aí eu coloco as berinjelas, ó, fatiadas. Tá? Então, ó, eu deixo as berinjelas aqui. Enquanto elas vão grelhando aqui, eu vou mostrar outro recheio lá, tá? Esse recheio, mostra aqui, Vitória. Esse recheio é a guacamole. A guacamole, ela é abacate com tomate picadinho e com cebola picadinha. É bem simples. Junta tudo, tomate, cebola e o abacate, coloca limão e sal para temperar. Essa receita, ela substitui a maionese em qualquer receita que vocês quiserem. É super tranquilo e fica muito gostoso. Isso é a base da chamada guacamole lá, que é uma receita mexicana. Mas, para substituir maionese, qualquer receita que vocês forem usar, fica muito gostoso para comer, inclusive com torradinha de pão velho que a gente tem em casa. Aproveita e faz uma torradinha para comer com guaco. Isso aqui vai ser para rechear. Quem não gostar da guacamole, pode usar um cream cheese light, pode usar um requeijão light, pode usar uma pasta de ricota, pode usar outra base. Mas eu vou usar o abacate porque aqui em casa todo mundo gosta muito desse aqui. Depois, hoje, eu vou fazer, eu tenho aqui frango desfiado e tem atum. Só que hoje eu vou fazer com o frango e eu vou fazer com a berinjela. Legal? Bom, a berinjela, vem cá para vocês verem. Então, ela vai grelhando, ó. A gente vai deixar aqui, ela vai grelhando. A gente pode, inclusive, colocar mais um fiozinho de azeite por cima dela. Eu gosto de dar uma pinceladinha. E eu gosto de colocar orégano. Eu acho que fica bem gostoso com orégano. Bom, enquanto ela vai grelhando aqui, eu já vou abrindo a massa. Para abrir a massa, eu uso um utensílio bem caro, viu? Que a gente tem que ter na cozinha, não tem jeito, só um instante. Esse é o famoso pau de macarrão, que a gente usa, né, para abrir massa. E ele é imprescindível na cozinha. Eu costumo dizer que é o pau de bater no marido. Para quem não tem esse pauzinho, um cabo de vassoura, bem lixadinho, resolve o problema, tá? Vou usar o pauzinho de vassoura. Então, ó, a gente vai polvilhar a farinha e nós vamos abrir a nossa massa. Vocês estão vendo como ela abre super facinho, ó? Mostra aqui, Vitória. É que ela colou. Para ela não colar, a gente polvilha um pouquinho de farinha. Ó. Quanto mais fininha ela ficar, ó, melhor o nosso wrap vai ficar.
Eu posso assar essa massa tanto no forno quanto no grill. Eu vou fazer no grill porque no grill é mais rápido. Mostra aqui, ó. Eu tenho esse grill que a gente liga ele na elétrica. Ele esquenta bem rápido. Aqui também eu consigo grelhar berinjela, legumes, uma série de coisas. Grelhar carne, eu gosto muito, acho que ajuda bastante dentro de casa. Eu vou fazer nele porque nele é mais rápido, mas pode ser feito no forno. Legal? Ó, nossa berinjela segue grelhando aqui, ó. Quando ela já começa a ficar coradinha assim, pode ficar ruim. Eu vou temperar com sal. Ok? Então, ó. Tá? Quem gosta de azeite, aqui em casa minha galera gosta bastante. Então, ó, eu gosto de colocar dos dois lados, assim, que ela fica bem gostosa. Não coloquei na frigideira para o azeite não queimar. Ó. Então, aqui nossa berinjela tá pronta. Ó, ela está grelhada e ela fica bem gostosa. No dia a dia, a gente pode fazer essa receitinha, fazer uma pasta de queijo, uma pastinha de ricota com ervas, passa aqui, enrola, põe um palitinho, fica super legal para acompanhar, inclusive, nossos pratos de salada. Tranquilo? Então, o nosso recheio de berinjela, ele já está pronto. Vou deixá-lo aqui. E o meu grill, ele está esquentando. Ó, eu já tenho uma massinha pronta. Bem fininha. Ó. Bem fininha. Ó. Ela serve para fazer pizza. Se quiser fazer pizza, vai fazer a bolinha, como eu falei, um pouco maior. A gente pode colocar recheio nas bordas dela e montar uma borda. Se a gente for fazer pizza, ó. A gente faz isso aqui, mostra aqui de perto, viu? A gente vai drapeando, ó, a lateral dela para fazer a borda da pizza, ó. Dobra e vai dobrando aqui, ó. Se fosse uma pizza, tá? A gente podia fazer assim, só que a massa estaria maior. E aí, ó, poderia ter inclusive um recheio se quisesse fazer a borda recheada aqui. Se fosse pizza, a gente faria isso, colocaria num tabuleiro para assar. Mas como nós vamos fazer o wrap, eu vou abrir uma outra aqui para a gente já assar, porque o grill já tá quente. Ele aquece bem rapidinho. Vocês repararam como essa massa fica bem macia? Ó. Me acompanha aqui, Vitória, para vocês pôr no grill. Então, o grill tá quente. Aí eu vou colocar ela aqui. Fechei o grill. Enquanto ela fica aqui, eu vou abrir outra massa. Dúvidas aí? Alguma dúvida, gente? Não. O tamanho também pode, né, ser de acordo com o que vocês quiserem. Vem cá, ó. Ó, tá vendo como ela fica? Ela podia ter ido para o forno também. No forno ia ocorrer a mesma coisa, ó. Ela ficaria assim, cheia de bolinhas, tá vendo, ó? Nós não podemos deixar ela assar demais. Se ela assar e ficar muito ressecada, nós não vamos conseguir enrolar.
Então, ela tem que ficar cozida, mas ela não pode chegar ao ponto de ficar muito dura. Então, vou deixar mais alguns segundos aqui, porque é bem rapidinho mesmo. É uns 10 minutinhos, Cris? Uns 5 minutinhos? Não, imagina! Esse tempo mesmo aqui que eu coloquei. São só esses segundos, viu? O grill, ela é bem quente, ó. Ela vai ficar maleável, tá vendo? Olha aqui. Ela fica tipo pão sírio, ó. Então, eu vou deixar ela ali. Quer ver? Olha o tempo. Vou colocar essa. Você vai ver como vai ser rapidinho. Enquanto eu faço aquela, ela já fica pronta. Por isso que eu falei, é muito rápido, é muito prático. É uma receita barata, prática, rápida e ela fica bem leve para os lanches. No forno demora um pouquinho mais ou não? Depende da potência do forno. Do forno, tem né? forno elétrico que ela vai passar bem rapidinho. Ó, então, mostra aqui que eu vou rechear agora, ó. Guacamole. Ó. Aí eu tenho aqui alface americana. Eu gosto muito de usar alface americana. Eu acho que fica bem gostoso. Hoje estava meio complicado de achar verdura aqui em Betim. É bom a gente passar o creme que a gente vai usar até aqui na beiradinha, para ele ajudar a manter ela fechadinha. Bom, aí eu vou usar aquela berinjela, ó. Aí a gente pode vir, colocar ela aqui. Ó. E aí, que nem eu falei, aqui em casa a gente gosta bastante de azeite. E aí a gente vai enrolar. Enrolamos. Olha para vocês verem que aquela bolinha pequena dá 2 lanches desse tamanho. Bem legal, né? Deixa só eu pegar aqui um pratinho. Ó, nós já temos 2. Esses são de berinjela. Vem cá, Vitória. Olha que ela já pipocou, tá vendo? Aí agora eu vou virar. Poucos segundos que ela ficar aqui, eu já consigo rechear. Vou abrir outra enquanto ela chega. Deixa eu usar esse paninho que eu sujei aqui. Então, ó, polvilhei mais. Passo na farinha para ele não agarrar. Dá muita coisa, né? Dá muita, por isso que eu falo, é uma massa super em conta. Gente, se vocês forem comprar isso, eu não sei, tem uma dessas casas aí que vende fast food que tem. Eu não sei se é no Subway, tem uma delas que tem. Vocês vão pagar 12, 13 reais em um rolinho desse. E aí a questão do recheio, ele fica a gosto do freguês. Ó. Então agora eu já troco lá de novo. Eu já levo essa, ó. Já tiro essa e já vou colocar a outra. Enquanto a outra fica, eu já recheio mais uma. Abaixa um pouquinho a câmera, Vitória, só pra gente ver. Aí. Essa é a guacamole, né? Essa é a guacamole. Aqui poderia ser um requeijão, poderia ser um creme cheese light, poderia ser uma pasta de ricota. Eu gosto muito também de fazer a pasta da ricota. A pasta da ricota, ela é bem prática. A gente bate ricota com um pouquinho de leite desnatado, um fiozinho de azeite. E aí eu gosto de colocar um pouquinho, umas folhinhas de manjericão. E aí ele dá uma base para aqui que também fica bem suave, fica bem gostosa. Esse, ó, eu tô fazendo com frango. Então, ó, tô colocando o frango desfiado, que eu já tinha prontinho aqui. Eu sempre tenho frango desfiado em casa, porque o frango, para fazer um lanche, para fazer uma veioca, para fazer uma tapioca, se você tem um franguinho,
num instante você tem alguma coisa em mãos. Então, ó, de novo, gosto de pôr alface americana. Um fiozinho de azeite para temperar a alface. Já tem tomate na guaca. E aí eu vou enrolar. Mesmo esquema, ó. Aqui eu tenho sanduichinho de frango pronto. Observa que se eu for fazer com todos, cada bolinha dessa tá dando 2. Daria 2, 4, aqui tá assando 6. 8, 10, 12, 14, daria 16 rolinhos desses. Dá para uma família toda comer. Bem prático, ó. Tá vendo que é rápido? Ó, esse já tá quase no ponto. Já consigo fazer mais um com ele. Bom, deu aí eu... Oi? Marquei aqui, deu 4 minutos. 4 minutos? Pois é. Então, ó, já tá ok, né? Poderia, por exemplo, rechear aqui com um atum, né? Poderia rechear com atum ou qualquer outro recheio que eu quisesse, tá? Bom, então, ó, fazer um último aqui, né? Já que eu assei essa. Se fosse aí pizza, daria mais. Oi? Se fosse pizza, ficaria mais? Daria uma coradinha a mais ou não? Se fosse pizza, aí era só colocar ela com essa bordinha que eu fiz aqui, ó. Aí você coloca ela no tabuleiro, põe molho de tomate, queijo e o recheio que você vai usar e forno. Aí você vai deixar lá até ela corar, tá? Eu gosto muito de fazer ela recheada com a borda, né? Colocar a mussarela raladinha e fazer essa bordinha. Eu acho que fica bem gostoso. Então, ó, eu vou fazer, como aqui em casa todo mundo gosta muito mais do de berinjela, eu vou colocar mais uma de berinjela. Ela fica excepcional, essa de berinjela, fica muito gostoso. Aliás, essa berinjela grelhada, ela é muito gostosa. Então, assim. Muito bacana. Tá? Ó. Ah, eu ainda esqueci, daria 18, Tabata, porque ainda tinha mais essa que eu abri para mostrar como se fosse pizza, né? É verdade. Olha o tanto de lanche que a gente tem. E aí, o que acontece? Aí, se quiser diversificar, aí pode usar a massa para fazer, né? Pizza, pode fazer o wrap, né? Dá para fazer coisas diferentes, ok? Bom, aí, sugestão, né? Deixa eu só lavar a mão aqui que tá suja. A minha sugestão para acompanhar é o quê? Eu tenho aqui, ó, maracujá, né? A sugestão é maracujá. Traz aqui, Vitória. Suco de maracujá. Eu sempre tenho em casa frutinhas congeladas, que eu acho que é super legal. Aqui eu tenho uma cerola, né? Congelada. Então, quando a gente fala desses tempos agora, né? Que é tempo de todo mundo querendo saber como é que pode melhorar a imunidade, então tá aqui uma receita bem legal. A nossa recomendação de vitamina C por dia é de 90 miligramas. Numa porção de 100 gramas de acerola, eu chego a ter 1.500 miligramas de vitamina C. Então, para quem está preocupado com a imunidade aí nesse momento, aqui a gente tem uma bombinha aí de vitamina C. Só um instantinho que eu vou pegar água para a gente fazer. Fechado. Muito bom, hein? A cerola com maracujá deve ficar muito bom. Tranquilo aí, tá? Ótimo, tranquilo. Vai fazer um wrap aí pro sábado à noite? Vou fazer de janta aí, ó. Nada, fica muito bom. Faça assim, você vai ver que delícia. Eu não sei cozinhar, mas eu acho que vai dar certo, hein?
Berinjela acho que não é seu forte, não é? Até que eu gosto, empanada eu gosto muito. Não, mas faça ela assim, você vai ver que delícia que fica. Ó, suquinho, opa, precisa ligar, né? Senão não bate. Muito bom, Cris. Sensacional. Então, aqui, ó, suquinho de maracujá com acerola, riquíssimo em vitamina C. Você Aí, adoça? Oi? Você adoça ele? Eu gosto de deixar sem nada. Eu acho que a forma mais democrática que tem é a gente não adoçar. E aí cada um adoça de acordo com o que pode. Ó, aí coa o suquinho e aí cada um adoça, né? A gosto do freguês. Eu acho que é a forma mais democrática sempre, né? Eu acho que é legal fazer isso para tudo, assim, para o cafezinho, para o suco, né? Porque tem pessoas que gostam mais docinho e podem consumir mais docinho, mas nem todo mundo pode, né? Então, aqui, ó. Vocês me desculpem, né? Eu não tenho a prática de filmar as coisas assim, então é a coisa muito improvisada aqui. Ótimo, ótimo. Não, tem um copo. Só um instante que eu vou pegar um copo. Tá. Porque se o senhor desconforto, chega de cabeça. Então, aqui tá pronto, ó. Nosso lanchinho de sábado à tarde. O suco e o wrap. Espero que vocês gostem, façam, curtam, que eu acho assim, é light, com alimento de verdade, porque acho que tudo que vocês viram aqui que eu usei é alimento que a gente conhece, não tem aditivo químico, é alimento de verdade, nada que vai fazer mal, muito pelo contrário, nesse momento são alimentos importantes, com aporte proteico, com vitamina C, com vitaminas e minerais, que são importantes para o sistema imunológico. Porque tudo isso que a gente tem visto aí na rede, toma água com limão, toma própolis, toma glutamina, isso isolado não faz sentido. O que faz sentido é a gente comer comida de verdade. Isso aqui, sim, diariamente, na composição do nosso cardápio, faz com que a gente fique com o sistema imunológico legal. Tá bom? Foi muito bom, assim, receber vocês na minha cozinha. Eu sou muito boa nessas coisas, não, mas... Ficou ótimo. Ficou ótimo, você tem que fazer mais vezes. Tem que fazer mais vezes para nós. Vamos fazer assim. Outro dia eu fiz uns piques, sabe, Tabata? Né? Já tá quase acabando, né? Minha galera aqui é forte de garfo. Mas eu fiz uns piques, que são uma forma que a gente tem de guardar legumes, né? Para que eles não se percam nesse momento que a gente não pode ficar indo todo dia no sacolão, né? Então, assim, o dia que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. A gente faz outras receitas assim. Muito obrigada. Alguma dúvida aí, Mayara? Eu queria perguntar se a farinha de trigo pode ser substituída por farinha de amêndoa. Olha, eu não tenho o hábito de usar a farinha de amêndoa. Até mesmo porque eu acho, sim, que o carboidrato ele é extremamente importante para a gente. A gente trocar uma farinha que tem 4 calorias por grama por uma farinha que tem 9 calorias por grama, eu acho que em termos calóricos não vale muito a pena, né? Pelo volume que eu vou usar de farinha, a quantidade de gordura da dieta fica meio descompensada. Eu acho que para quem não tem necessidade de cortar a farinha, quem não tem
alergia a glúten, eu acho que não faz sentido. Então, eu não tenho nem costume de trabalhar com farinha de aveia, de amêndoa. Até mesmo porque eu acho muito caro, né? E eu acho que a gente tem que, hoje em dia, utilizar o que é do nosso hábito alimentar, né? Eu prefiro usar a castanha propriamente na dieta durante o dia. Eu acho que tudo que a gente transforma em farinha, a gente já perde, né? Então, eu prefiro comer a castanha. Então, assim, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque não é a minha linha de trabalho o low carb. E, principalmente nesse momento, eu tenho feito uma campanha muito grande para que as pessoas não façam low carb e nem dietas restritivas. Porque todas as vezes que a gente restringe caloria demais, ou que a gente baixa drasticamente o carboidrato na dieta, um hormônio que chama cortisol, ele vai ser liberado no sangue. E o cortisol, ele é o principal inibidor do sistema imunológico. E nesse momento que a gente precisa demais do sistema imunológico reforçado, eu acho que não vale muito a pena a gente estar fazendo essas restrições. Vou ficar te devendo. Eu acredito que a farinha de amêndoa não vai se aplicar aqui. Porque toda massa que eu preciso de elasticidade, né? Que eu preciso criar uma consistência nela e que ela vai ficar fofa, dificilmente nós vamos conseguir outra farinha que substitua a farinha de trigo. Infelizmente, hoje, as pessoas estão tendo muito medo da farinha de trigo. É muito importante que as pessoas saibam que o trigo, ele tem fibras que são fermentadas pelas bactérias probióticas no intestino. Então, a gente tem que ver que glúten e glutamina, que é a nossa, né, o principal aminoácido no intestino e no sistema imunológico, eles têm uma correlação muito íntima. Então, assim, eu só oriento mesmo retirar a farinha do cardápio as pessoas que têm algum tipo de alergia, né? Até hoje nós não conseguimos nenhuma outra farinha que substitua a farinha de igual para igual, que dê a consistência e a palatabilidade que ela dá, tá? Mas eu sou uma grande propagadora para retirar os mitos que se criaram em torno da farinha. Tanto a farinha quanto o arroz ou qualquer outro carboidrato, o grande problema dele não é ele ser um carboidrato. O grande problema é a quantidade e a forma que esse carboidrato é utilizado, né? Carboidrato utilizado de forma adequada, ele vai ser um provedor de energia e a forma de energia mais saudável e mais fácil de aquisição para o nosso corpo. Muito bem. Mais alguma dúvida, Nay? A farinha foi sem fermento? Sim, ela é farinha normal. Eu, particularmente, nunca compro farinha que já vem com fermento. Eu sempre gosto de utilizar ou fermento químico, que é aquele tipo Pão Royal, né? Aquele antigo que a gente sempre usou, o fermento químico que vai para bolo, biscoito, né? Eu sempre gosto de comprar a farinha normal e acrescentar a quantidade de fermento. Eu acho que tem receitas que vão ter quantidades maiores e outras menores. E no caso aqui, como eu vou utilizar o fermento biológico, ele que vai ser o acelerador desse crescimento aqui. E o crescimento desse fermento é um crescimento diferente do crescimento do fermento químico, né? Então, para toda massa que ela vai se assemelhar a uma massa de pão, é importante a gente usar esse aqui. Na realidade, aqui a gente tem micro-organismos, que quando a gente coloca a água morna, eles vão tipo que acordar. E aí eles começam a se multiplicar e nesse metabolismo deles, eles vão produzir ar. E é esse ar que vai fazer essa massinha crescer. Olha aquela que eu fiz como já está grandinha. Vocês lembram dela? Olha o tanto que ela já expandiu. E aí ela vai ficando levinha. Muito bem. Tá bom? Obrigada pelas informações. Vou testar a receita, tirar foto e enviar. Isso aí, faça assim. Você vai ver uma delícia, te prometo que não é ruim. Faz lá e mostra para nós. Cris, muito obrigada. Eu queria te agradecer mais uma vez. Sensacional. Muito obrigada mesmo. Eu vou salvar, te mandar e disponibilizar para os alunos e para quem tiver interesse, tá bom? Obrigada de coração. Até mais. Qualquer coisa que precisar.
Beijo. Tamo aí. Obrigada. Tchau, Naí. Beijo. Tchau. Beijo.